O motivo de estar levantando a tensão para transportar em altíssimas tensões, né? Alguns 1000 volts também, é porque daí não aquece tanto os cabos, não dá tanto efeito Joule, perda, né? Então, aquelas torres que a gente vê no campo, na estrada, a tensão é altíssima. Daí você não perde tanta energia. Alguém já ouviu falar numa solda caseira? Que você pega, faz uma salmoura num balde e usa em casa? Põe 2 fios descascados dentro do balde com salmoura, mas afastados. Solda com salmoura. Daí pega um alicate com arame, com um eletrodo na ponta. Alguém já viu essa história? Negativo, professor. Coisa de MacGyver, isso daí? Nunca vou falar. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Solda. Salmoura caseira. Viu, pessoal? Tá aparecendo uma imagem aí? Positivo do YouTube, professor. Beleza. Pessoal, infelizmente, tem pessoas que estão divulgando na internet e isso aqui que vocês estão vendo, mas eles não divulgaram que já morreu pessoas. O pessoal gosta assim de... quem não quer assim apresentar coisas novas na internet, né? Ter um canal e tudo mais. Mas o que acontece aqui? A água com sal é chamada de, quimicamente falando? Condutora. Isso. Condutora, daí tem um termo um pouquinho mais técnico. É condutora. Quando você tem água e um sal. Ionizante? Chegou, agora se chegou bem perto. Eletrólito. É isso aí, a tua ideia estava correta. Então, sempre que você tem um solvente e um sal que ioniza no solvente, como você estava falando bem, é um eletrólito, né? Conduz eletricidade. Então, o que o pessoal faz, ó? Puxa 2 fios da tomada de casa, um fio fica fixo. E o outro fio, ele vai aproximar e afastar, e lá na ponta dos fios tem um alicate mesmo, assim, com um eletrodo revestido. Dele solda portão, solda calha. E ele fica assim, aproximando e afastando um fio do outro, para variar a amperagem e a voltagem da solda. Só que o pessoal às vezes não sabe que na física, né? Quando a corrente passa por 2 fios e eles estão numa certa proximidade, surge uma força de atração entre os fios, né? Quem fez física na FATEB sabe, né? Então, essa força de atração entre os fios faz um puxar o outro, eles se tocam aqui. Quando eles se tocam aqui, é que nem você encostar 2 fios da tua casa, né? É festa junina. E aí pula toda essa água eletrizada, assim,
pega todo mundo que tá em Sim, volta por aí, ó. e já morreu gente. Ele fecha o arco aí, né, professor? Viu? Mas é o seguinte, não tem como fazer um sistema de aterramento disso aí? Tem que enclausurar, na verdade, isso aí? Teria que ser enclausurado? Não, aí agora você falou bonito. Teria que fazer todo um estudo. Eu já soube até que o Senai já fez estudo, o Senai de Minas, parece. Mas não assim, balde, mexendo com a mão, não desse jeito, né? Agora, se a pessoa fizer um estudo, como você falou, com alguma possibilidade de aterramento e algo que impeça os fios de se tocarem, alguém que diga que na física estuda-se E isso, né? outra coisa, professor, qual que é o alicate de solda dele lá? Ele, tipo, por exemplo, ele solda com a mão direita e com a mão esquerda ele movimenta o cabo, ele movimenta a madeira para ir dando diferença de tensão ali para gerar o arco? Com a mão Isso. esquerda ele movimenta, com a mão direita ele solda. Isso aí. Não vou pôr o vídeo aqui agora para não ficar maçante para vocês. Depois, só se digitar lá, você vê. Mas divulgue, pessoal, divulgue o risco disso daí, porque eles não falam nos vídeos aí, sabe? Nas fotos, nas imagens. Eles só falam que é um negócio diferente, interessante, mas já matou. Já matou pessoas aí. Então, essa é a tal solda caseira aí, com salmoura. Perigosíssima, tá? Só para vocês estarem sabendo aí das invenções que ocorrem aí por aí. Mas pode ser objeto de estudo com certeza, né? Vai ter que fazer um negócio mais top, né? Pra ele não se afogar. Então, beleza, corrente. Daí ela é alternada, porque na nossa casa a corrente é alternada. Faz pra ele não morrer. 1926, pessoal. Gás inerte para proteger o arco elétrico, né? Não tinha muita opção na época lá, né? Eles conseguiam nitrogênio e argônio. Inclusive as primeiras lâmpadas, aquele foco antigo de casa de vó, assim, ali dentro ele não consegue fazer vácuo, né? Para não queimar o filamento. Era argônio. Agora é tudo tubular, né? É lâmpada eletrônica. 1930, normas para eletrodo. 1935, TIG para não ferrosos, alumínio. Arco submerso. Submerso não é o subaquático, é diferente. Viu? O submerso aqui não confundam com subaquático. Submerso a gente vai ver que o arco está protegido por um pó, um granulado químico, que como se fosse o revestimento de um eletrodo. Mas você aplica o pó sobre o arco antes de executar o arco. Pega lá o pão. Solda MIG, pessoal, que a gente usa muito hoje na indústria, né? É 1948, ela não é tão antiga. Norte-americano. O norte-americano, ele é danado, né, pessoal? Norte-americano é muito forte. Mas eles sempre foram muito rápidos em aprender com alemães, franceses. Eles são rápidos nisso também, né? Eles conseguem captar as tecnologias que estão surgindo. 1950. Solda por feixe de elétrons. A gente vai ver também. Não é para qualquer peça, não, né? Equipamento muito sofisticado, com alto controle, alto custo. Não é o laser. Feixe de elétrons é feixe de elétrons mesmo, certo? Cara, pega a tua lição lá no carro, rápido. MAG. Eu não vou fazer também tem um gás, né? Pega o chinelo e a lição. Pessoal da MAG, nós vamos ver que também tem um gás envolvido no processo. 53. Pessoal, qual
Quais são os estados físicos da matéria? Lembram? Estados físicos da matéria, alguém recorda? Quatro, né, professor? Sólido, líquido, gasoso e o plasma, que é os três juntos. Na minha visão, Isso. né? Qual que é o estado físico do Sol? Plasma incandescente, né? Constante plasma, Isso. cheio de gases. Isso. No sólido, no líquido, no gasoso, o elétron continua, desculpe, o átomo continua com seu núcleo no centro e os elétrons em órbita em volta. Isso é nos três estados, sólido, líquido, gasoso. No plasma, não. No plasma, perde-se a estrutura do átomo, os elétrons ficam soltos, os núcleos também, é uma sopa química, né? O plasma é uma sopa química, né? Tipo o Sol, né? O Sol é uma bomba, né? Tá sempre hidrogênio se transformando em hélio, né? É uma fusão nuclear, né? E aí a temperatura é quentinho lá, né? E não tem oxigênio, né? Então o Sol, na verdade, o Sol não pega fogo, né? Não tem oxigênio lá. É simples, é uma bomba atômica, né? Constante. Uma fusão nuclear. Cada dois átomos de hidrogênio vira um de nitrogênio. E lá é plasma. Então, a solda plasma, nós vamos ver que forma-se uma atmosfera de plasma, com uma temperatura assim absurda. Só num ponto ali. Nós vamos ver que é um eletrodo de tungstênio não consumível. E aí você une partes. Mas também peças de avião, peças de carros de alto custo, alta performance, equipamentos médicos avançados, equipamentos de pesquisa, peças especiais, né? O plasma, o feixe de elétron, o laser, não é assim ainda produção em série comum. As máquinas são caras, né? O controle é muito rigoroso, né? Algumas têm que estar até climatizadas, né? Senão não funciona. Numa cabine com temperatura e umidade controlada. Arame tubular. O arame aqui é o tal do material de adição, né? Quando fala arame aqui, é o material de adição. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Arame tubular. Muito bem. Começa. Começa. Escolha de matemática. Deixa eu ver se essa imagem ajuda. Acho que ajuda. Não sei se a imagem está muito boa de ver aqui. Deixa eu ver se essa aqui é melhor. Tá. Dá para ver uma imagem aqui, pessoal? Do arame sólido e arame tubular? Tá aparecendo para vocês?
Sim, professor, tá aparecendo. Sim. Ó, aqui é a seção transversal. O que está diferente na... Aliás, o que é esse... Alguém já ouviu falar no nome? Tem um amarelo aqui na base. Ele está soldando duas partes? Está unindo duas partes? Tem um amarelo aqui. Alguém já ouviu qual que é o nome desse amarelo que está na base aqui? Como que se chama? O nome técnico desse material de adição aí, professor? Dessa região. Essa região amarela tem um nome. Alguém já escutou? De repente? Como é que se chama? Poça de fusão? Poça, tipo poça de água, né? Com C cedilha, mas é poça de fusão. Poça de fusão. Vocês estão vendo alguma diferença? A imagem explica alguma coisa? Olhando a imagem, como que vocês descreveriam pela imagem o que está acontecendo no arame tubular? Que ele pode ou não ter alma metálica, sabe, pessoal? Aqui ele está com alma metálica, mas ele pode ser oco também, sabe? E o arame sólido? O que está mudando aqui? Aparentemente o de alma metálica aí tem dois tipos de materiais diferentes no mesmo eletrodo de adição, né? O arame sólido é o único, né? É um só material de adição. E a poça? Olha a poça aqui do sólido e olha a poça do... Qual das duas está mais uniforme? O de alma metálica, na minha Ideal, visão. né? Ele parece que ele sai mais distribuído o material, né? Isso. E o arame sólido ele sai mais focado para um único ponto, talvez em texturas maiores também. Isso. Então, lógico, pessoal, lógico que você hoje se vê aí Chega uma pessoa a soldar o teu portão, né? Você chama um cara lá para soldar o teu portão. Ele vai usar solda MIG. Não é comum, né? O pessoal chega com aquele eletrodo revestido. Mas se ele trouxer, assim, um cilindro de gás inerte, né? CO2 com argônio, dificilmente ele vai estar com arame tubular. Porque é mais caro. Ele vai estar com arame sólido. Mas peças mais técnicas, pessoal. 28 mais 14. Tubos de precisão, que você não pode furar a 8 parede do mais 4, tubo. 32. E você não quer muito respingo de 8 mais solda. 4, não é 32? Daí se usa arame 8 mais tubular. 4 é A 12, poça né? é mais uniforme. A solda é mais Não controlada. é Né? 12? E aqui, nessa poça de fusão aqui, ó, 20 mais do arame 30. sólido, é o que se usa hoje. Chassi, 20 mais 10. eixos, 20 mais 10. peças brutas, assim. É o arame sólido. 30 mais 12. Mas se você vai soldar tubulações, parede fina, algo mais técnico, daí você já pega um arame tubular, sabe? Eu acho que eu consigo uma imagem aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui, só para ilustrar aqui, peraí. Solda. Slow motion. Deixa eu ver se eu acho. Super câmera.
Aparece uma imagem para vocês aí, pessoal? Tá aparecendo? Tá Sim, aparecendo. professor. Aparecendo. Como é que é o nome dessa região líquida aqui mesmo? Fossa de fusão? Aí, poça de fusão. E aqui nós temos, no caso, deixa eu ver se é eletrodo revestido, que no título diz. Aqui é um eletrodo revestido, mas é só para ilustrar aquelas gotículas saindo, né? Então, quando é um eletrodo maciço, um arame maciço, saem assim, aqui não está saindo, mas saem gotas grandes assim, que gera muito respingo, uma poça bastante irregular, né? Amperagem mais alta na peça, geralmente no eletrodo maciço. E daí quando ele é o tubular, sai como naquela imagem que a gente estava vendo já hoje, gotículas pequenas, mais uniformes, distribuídas, né? Uma poça de fusão mais estável e uma soldagem com uma amperagem menor. Aí você não fura a parede de tubos, né? Porque soldar paredes finas, pessoal, é só para quem tem uma boa experiência. Senão fura tudo. Estou aqui só para citar o que estava dizendo ali, o tal do arame tubular. Mas foi em 1957 essa inovação. 58, eletroescória. A escória é usada como protetor, assim, uma barreira do oxigênio. Não é muito usado, mas tem também. Peças de grandes dimensões, né? Eletroescória. 1960. Foi depois da descoberta do laser. É sempre assim, né? A tecnologia, né, pessoal? Tem que ser descoberto que nem o arco, né? Primeiro descobrir o arco, para depois usar o arco na solda. Aqui também. 1960. Primeiro descobriram o laser. Aí depois utilizaram na soldagem. Claro que aqui, por exemplo, esse laser que o laser point, né? Ele é um laser, mas é assim de baixíssima potência, né? O laser aqui é um laser de altíssima potência, né? E o laser não precisa ser visível para ter altíssima potência. Tem mais isso, pessoal. Tem laser que é invisível aos nossos olhos. Energia não precisa aparecer para nossa visão para ser energia. A automação da soldagem veio a partir de 1970. Então isso aqui foi uma passadinha no histórico, pessoal. 12 mais 12. Eu fui colocando alguns termos, alguns conceitos aqui rápidos, assim. Mas não se preocupe que vai estar resgatando isso aqui. Olha, tem bem pouquinho processo de soldagem, ó. Só esses aqui, ó.
Hoje em dia é uma infinidade, pessoal, aí surgindo cada vez mais processos diferentes de soldagem. Eles vão adaptando, vão combinando, né? E vão surgindo novas modalidades, variações, né? Mas existem 3 grandes grupos. Aqui, ó. A brasagem, a pressão e a fusão. Então, esses são os 3 grandes grupos, pessoal. A brasagem, a pressão e a fusão. Começando aqui pela brasagem, que é o mais... É só, brasagem é brasagem, não tem muito que variar, né? O termo já sugere, né? Brasagem, né? Lembra a brasa, né? O que que ocorre? Você precisa de um material de adição que não precisa ser um material de adição das partes que você quer unir. Exemplo. Vou pegar essa imagem aqui. Ou essa. Acho que essa tá boa. Estão vendo uma chamazinha azul aqui, pessoal? Positivo. Viu, Então, professor? aqui, Oi. Aí se encaixa aquela solda pelo ferro de solda que você. Não sei se é, eu acho que é o estanho que o pessoal faz, é o fechamento de cabos ali, passa o estanho no fechamento de circuito. Se encaixa nisso, que só aumenta um pouco a temperatura e já faz a fundição ali, ele faz o fechamento. Se encaixa assim? Arame de estanho? Olha, normalmente a fusão do estanho ela é mais fácil, né? A temperatura de fusão do estanho. Alguém lembra de cabeça? ...230. Então a temperatura de fusão do estanho ela é mais fácil. Você consegue ela com o ferro de solda, por exemplo. Ou com qualquer resistência elétrica. Então, esses fechamentos de cabo que você fala é tipo do final do cabo? Sim, professor. Tem uma placa de circuito lá que você precisa, ou um equipamento, um microfone, coisa parecida, peça de rádio, você precisa lá fazer uma solda no final do cabo elétrico Tipo de ali do arame. eletrônica? Isso, eletrônico, isso mesmo. O pessoal usa muito estanho, Ah, né, sim, para fazer sim. esse fechamento. Usa. Aquele ferro de solda, né, que a gente usa, né, na eletrônica, ele é uma resistência elétrica, né? E ele passa de 230 tranquilo. Então, o estanho não precisa de maçarico. Porque a temperatura de maçarico chega a 900, 1000, bem sossegado, né? 1200, conforme a coloração da chama, né? Você consegue 1200 no maçarico. O estanho não precisa.
só precisa de 230, né? Passou disso, ele funde. Então é mais no ferro de solda. Então aqui, para estanho, no maçarico, acho que fica até talvez demais, sabe? Fica até muito para ele. Tipo assim, em vez de fazer adição, ele destrói, né, o processo, né? Em vez de fazer adição, ele só corta, né? Faz um fundo, destrói o processo. Eu acho que arrisca ele vaporizar. Vaporiza? Eu acho que ele pode, ou uma parte, pelo menos, né? Mas ele vai ferver, né? Não vai dar muito certo, eu acho. Não se usa muito. Maçarico no estanho. Só se for alguma liga, né? Alguma liga que tenha estanho, né? Tipo latão. O latão tem estanho na composição. Mas não é puro, né? Que tem zinco junto, né? Daí, na forma de liga, beleza. Mas o estanho sozinho, daí acho que não dá. Então aqui, colegas, ó, a abrasagem, o que acontece? Você quer unir duas partes, mas você não pode consumir elas. Como assim não pode consumir? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Normalmente, quando você está soldando, para que você tenha assim uma boa segurança, né, na tua solda, você acaba consumindo, né? Tipo, você tinha duas partes aqui e sumiu a emenda, né? Você consumiu um pouco de uma parte, consumiu um pouco da outra parte e virou uma... O cordão de solda, ele é uma fusão de tudo, né? Do material adicionado e das duas partes, né? É isso que seria o tal do cordão de solda, né? Metade de 4? Mas tem situações que você não pode consumir, porque às vezes a parede é fina, ou é uma peça de precisão, daí você precisa usar a abrasagem. Você vem com uma parte, vem com outra. 50 mais 20. Tubulações na área de refrigeração. Monta a conta direito. Você está montando a conta direito? Porque eu tenho... Que conduzem Tem fluido problema que você não sabe refrigerante, montar ar-condicionado, conta, você faz tudo direto. climatização. Essas tubulações não permitem serem consumidas, né? Então você vem com uma parte encaixada na outra, o material da adição, que não precisa necessariamente ser do mesmo material base, ele só precisa ser compatível. E aí você, com maçarico e esse arame de adição, você faz a brasagem. Professor, além de maçarico, pode ser utilizado algum outro instrumento ali para fazer esse processo? Igual tem naquela fotinha ali ali no... Aqui é indução. Isso. Então é outro processo. É bem observado. Isso aqui já é uma evolução do processo, porque a abrasagem tradicional é no maçarico. Mas foi bom que você observou ali, ó. Aqui provavelmente você tem um tubo embaixo, um tubo em cima. E aí ele colocou aqui uma espécie de um anel, né? Que ele quer que funda. E pode deixar do lado. Aí esse condutor é um condutor que está dando a volta aqui, formando uma espiral. Ele está ligado em alguma fonte de alta frequência. E quando você tem uma alta frequência numa espiral, gera um campo eletromagnético bem alto aqui. E aí gera correntes circulares aqui no que está dentro do espiral. Esse é o princípio de fusão de metais
em fornos de fundição. Chama-se forno de indução, quando é para fundir metais em fundição. Forno de indução. E aqui ele induz correntes circulares, e as correntes circulares altíssimas, por causa do campo eletromagnético, fundem. Daí foi bem observado ali pelo irmão, né? É a brasagem, usando como fonte de fusão a indução eletromagnética. Vocês já viram esses fogões que aquece a panela por indução? Cooktop, não sei como é que fala. Já viram? Fogão. Onde não tem chama, professor, é apenas em cima lá, coloca em cima do suporte lá e liga o botão e aquece. Isso. Só em vídeo e fotos. Tem lojas assim que tem assim no showroom esse tipo de fogão. A panela não é qualquer panela. Tem que ser uma panela para forno de indução. A base dela é sensível à indução eletromagnética, né? É elétrico, né? É um fogão elétrico. Ele gera, ali dentro tem um transformador que gera alta frequência, né? No caso do micro-ondas também. O micro-ondas gera alta frequência, mas ele tem um emissor de micro-ondas. O sinal dele é diferente do fogão, né? O micro-ondas também precisa de um transformador com onda eletromagnética, né? Mas ele termina com uma emissão de onda eletromagnética. Então essa nossa brasagem ela é usada para isso. Guidão de motocicleta, aquela barra que atravessa assim o guidão de motocicleta, é unida por brasagem e depois é cromado, porque não pode consumir a parede do tubo, senão perde resistência, né, o guidão, e não pode, né? Tem que ser bem resistente, né? Porque é o que dá dirigibilidade à moto, né? Então, aqui a gente está falando de brasagem, mas a gente vai voltar ainda nos temas. A gente está passando, certo? Nos tipos. Pressão. Pressão, tem um monte, né? Tudo que usar pressão. Forjamento, atrito, explosão, indução, ultrassom, que você aplica alguma coisa junto com a pressão. Então, aí a pressão está envolvida, né? Por exemplo, não sei se eu vou conseguir uma imagem aqui. Solda atrito. Alguém já viu a solda por atrito? Só em vídeo, professor. Uhum. Então você precisa ter assim as mesmas medidas, né? Você quer unir partes. Então, as mesmas medidas. As seções transversais que se tocam tem que ter área suficiente para isso, claro. E uma parte fixa, gira a outra, no equipamento específico para isso, né? Rotação bem alta e pressão, né? Tem um controle também de avanço, porque
senão acaba que pode... você precisa de um tamanho final, né, nesse conjunto. Então a pressão não pode também ser excessiva a ponto de ficar menor esse conjunto depois de soldado. E essa alta temperatura somente pelo atrito, imagine. Só o atrito funde aqui as faces. Fica pastoso. Interessante, né? Não tem indução, não tem nada. Só o atrito. Fica pastoso aqui. E aí a máquina controla o dimensional. Quando atinge assim, o nível de plasticidade ao ponto de ficar uniforme, cai a rotação, resfria ao ar. Rodas de aço, são fabricadas alguns modelos de roda de aço, solda por fricção. Mas é uma inovação bem interessante, né? Bem diferente. Daí, jovens, vem... Então, isso aqui são as que se encaixam na pressão, que tem algumas coisas combinadas, né? Agora, as nossas soldas por fusão, tem as de alta tecnologia, né? Funde por alta tecnologia, né? Plasma, laser, feixe de elétrons e algumas outras variações aqui, eletrogás, eletroescória, né? Vamos pôr uma imagem aqui para ilustrar. Solda laser. Então, a fonte de calor é o laser mesmo. A fonte de calor é o laser. Mas assim, são equipamentos caros, sofisticados. Não é para peça assim bruta, comum, não. São peças bem técnicas, de aviação, de equipamentos médicos. Então, é um processo caro. Fica no ambiente, muitas vezes, de atmosfera controlada. E então, a fusão, essa categoria aqui, fusão, tem essas sofisticadas aqui, que a gente vai estar passando por elas. Mas aí tem o nosso grande conhecido arco elétrico. E aí, pessoal, o arco elétrico, Lição? ele pode ser Lição. com um eletrodo Vai lavar a mão. não consumível, Lava a mão. né, em que Tomou um Nescau? E lavar a mão? você pode ter um material de edição, sim, né? Principalmente na TIG. Na TIG, que são para não ferrosos, alumínio, aço inoxidável, alguns tipos de aço inoxidável. Então, o eletrodo não é consumível. Quem é consumível é o material de edição que você tem que pôr por fora. Porque o eletrodo em si está ali só para fechar o arco. Geralmente ele é tungstênio. E aí é uma categoria que fica no cantinho aqui da soldagem a arco, né? Mas quando o eletrodo é consumível, e aí é a grande gama, né? Com gás, sem gás, com arame maciço, arame tubular, diversos tipos de gases, gás inerte, gás ativo.
E aí, então, talvez é a maior categoria aqui dentro dos processos de soldagem. Por isso que a gente vê muito, né? Fusão por arco com eletrodo consumível utilizando gás, né? Ativo ou inerte. Então, esses são é a grande gama, né? O grande leque aí de formas de soldagem. Até aqui tá dando para entender a ideia, pessoal? Positivo, professor. Por mim, sim. Certo. Queria aproveitar e comentar com vocês. Vocês já devem ter visto, eu imagino. Ou, quem não viu, eu vou mostrar aqui uma das dificuldades de treinamento hoje na indústria para soldadores, né? Por que dificuldade? Porque para uma pessoa ficar assim apta na solda, demanda um certo tempo, né, pessoal? Isso hoje em dia, você ter máquina só para treinamento é um custo, né? Quem tem máquina de solda em linhas, em fábricas, processos, ele está produzindo. E material, né? A energia, os eletrodos, os materiais de adição, peças, tudo isso é custo. Então, e alguém do lado ensinando, orientando. Então, você deixar um soldador experiente hoje em dia dá um certo custo. E as empresas hoje, por mais que a pessoa faça assim algum curso de qualificação, mas vai ser ali dentro do processo da fábrica que ela vai ficar assim ter habilidade mesmo, né? Então estão surgindo os tais simuladores, pessoal. Recursos aí digitais aí tem que ter um certo investimento, né? Na verdade, é um equipamento que tem uma interface com os comandos da máquina de solda para a pessoa mexer na amperagem, na voltagem. E a máquina de solda, algumas têm até um monitor ali, tipo aqueles de game, né? Que ele fica vendo o cordão acontecendo dentro dessa da máscara. A máscara é como se fosse um monitor. Então, as empresas estão utilizando, elas investem no equipamento desse, mas pelo menos não consome material, não consome tanta energia. É um equipamento virtual aí para treinamento, simulando processos. Pode até chegar a ponto de prever assim se vai ficar adequado aquela regulagem daquela região da peça. Então, os softwares estão assim sendo cada vez mais aprimorados, né? E permite assim, antes de você pôr um processo para rodar, né? Linhas de produção de solda, né? Que uma linha de produção de solda a gente vai ver na sequência. Exige cabines, exige
tubulação para sugar a fumaça, o layout dela, os pontos de energia. Então, você organizar uma linha para um novo produto, assim, demanda um certo esforço, um certo custo para a empresa, né? E o simulador, ele pode te ajudar a prever se vai dar certo daquela forma que está se imaginando, né? Terminou? Já ouviram falar de simuladores para prever processo e treinar colaboradores? Ei, pai, não tá te Eu não, professor, mas na minha visão, acho que seria ótimo para a indústria isso aí, ter dentro da planta da fábrica, né? Pois, como você disse, já melhora quem já está lá e faz até testes, antecipações, né? Simula os materiais. Exatamente. Isso é inovação mesmo. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui, só para ilustrar um pouquinho mais aí, para vocês. Deixa eu ver se essa aqui fica boa. Aparecendo aí uma imagem, hein, pessoal? Positivo, professor. Tá sim. Olha, eu vou rodar aqui só para vocês verem. Isso aqui é o que a pessoa que está sendo treinada vê dentro da máscara. Ele enxerga essa visão virtual aqui. Vai lá. É o Solve 4.0. Não estou ganhando nada deles, viu? É uma das opções do mercado. Olha ele mexendo nos parâmetros. Isso tudo ele está vendo dentro da máscara. Que ele está vestindo, né? Ô, professor, Oi. pra mim não tá rodando o vídeo aqui não sei se pra galera tá também. Oi? Não tá rodando o vídeo pra mim não, na minha tela, não sei se pra galera tá aparecendo aí. Pra mim tá aqui, tá rodando aqui. Normal. Você... O que aparece para você aí? Só a imagem, professor. O meu também só tá a imagem. Eu também, só a imagem. Então, peraí. Peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Só um pouquinho. Eu vou compartilhar diferente. Deixa eu vir aqui. Na verdade, aqui no 1.42, professor. 1 minuto e 42 segundos. Tá, então eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Então só um pouquinho. Interromper compartilhamento. Que tem uma função aqui que compartilha otimizado para... Deixa eu ver como é que é o nome. Para movimento e... Não falou o resto. Mas é otimizado para movimento. Então... Vamos ver aqui. Filho, Tela. terminou? Faz a lição. Deixa eu ver se vai ficar bom agora. Veja se está movimentando agora. E agora tá, professor. Movimentou? Sim, professor. Movimentou, né? Então deixa eu mudei lá, deixa eu só reiniciar aqui. É dessa empresa Solve, né? Solve é a marca.
Ó, ele fica variando o ângulo de ataque, de trabalho, virtualmente. E ele tá ali, sobre uma mesa. Como é que é o nome daquele visor, pessoal? Que é usado em games também? Realidade aumentada, professor? VR, É? óculos VR que Como? se chama. VR? Ó, aqui é o resultado do cordão virtual aqui que ele fez. Ó. E aparece assim se tem uma região melhor distribuída, uma que não foi tão bem distribuída, conforme o movimento que ele fez. Isso você está vendo dentro do VR. Ó, parece gráficos assim, virtuais também, ó, mostrando trajetória, velocidade, ataque, trabalho, distância. Interessante a opção. Ó, essa possibilidade. Né? E o software permite a pessoa variar, né? Não é só esse, tem vários, né? A pessoa varia se é uma TIG, MIG, MAG, ele varia a amperagem, bitola o diâmetro do... São vários diâmetros, né, pessoal? Só da MIG tem vários diâmetros. Né? Conforme a profundidade do cordão que você quer, você vai variar o diâmetro do arame. E tudo isso você... Então tem... E aqui no YouTube tem várias empresas oferecendo simulação de processos de solda. Uma boa parte é norte-americana. Recursos digitais, Professor, né, pessoal? Oi. A Clabin, da última vez que eu fiz o treinamento prático de trabalho em altura, já, né, não é de solda, né, mas assim, já adotou esse óculos aí com uma visão, digamos, em 3D, faz simulação, né, de subir em escada marinheiro, colocando os cintos e tal, bacana. Tipo assim, para quem vai fazer o treinamento prático de NR35. Uhum. Lembra assim, questão do software? Legal, legal. Hoje em dia tá ganhando muito campo, né? Em várias áreas de tecnologia, de medicina, né? A simulação, né? Viu, professor? Baseado no que o Júlio falou aí, a oficina central já tem o HoloLens lá. Foi usado na última parada. O HoloLens o cara colocava o óculos, ele recebia instrução do pessoal lá eu acho que da Alemanha, da Europa, lá, principalmente para fazer a manutenção ali. Por causa da pandemia, o pessoal não pôde vir para cá. Ele ficava enxergando o cara lá, mostrando como fazia no equipamento, ele ficava movendo no equipamento real lá. Já foi feito um teste com esse HoloLens de realidade aumentada. Olha só. E aí comunicando com o pessoal lá do outro país, né? Isso, a maioria, né? O Juliano sabe, tem muita peça aí que é o pessoal da Europa lá, da Caldeira principalmente ali, né? O que fazem Isso em nas tempo real. paradas gerais, faz a manutenção lá, e precisa estar um técnico junto desses. Essas pessoas não puderam vir por causa da pandemia, eles deram essa assistência virtual com o HoloLens. O cara falava com eles pelo óculos. E em tempo real. Positivo, tudo em tempo real. Poxa.
O mundo tornou-se um só, hein? Faz tempo, né? Não existe mais divisão no mundo hoje. Hoje estamos na mesma nave, né? Verdade. Diminuiu as distâncias, não é, professor? Só falta agora ter a viagem no tempo, né? Mas as viagens no tempo não existem. Se tivesse, já teria alguém voltado já no futuro. Mas as distâncias já diminuíram. E o pessoal tá atrás do teletransporte. É mais fácil a habitação em Marte, né? Pois, na minha visão, acho que não tem viagem no tempo, pois se tivesse alguém no futuro já teria vindo para cá, né? Olha, eu não duvido mais de nada, viu? Tipo, a física quântica quer o teletransporte, mas é interessante, né? Só um parênteses aqui. Não é que você vai transportar a matéria, né? Pegar você, sumir aqui e fazer aparecer lá. É transportar a informação. Copia a tua construção molecular aqui e em qualquer lugar do universo reproduz. É fazer uma cópia. Ah, sim, Então, professor. Nessa sua visão, sim, eu estava pensando em passado, presente e futuro. Então, isso dá para implementar, sim. Eu acho que no futuro próximo o pessoal faz essas impressoras 3D aí, que você transporta somente a memória. informação. Isso. Só Sim, informação. impressora 3D vai transporta você para qualquer lugar do mundo daí. Uhum. Exatamente. Só informação. Jovens, é o seguinte. Eu queria fazer uma proposta para vocês agora e ver se vocês topam. A proposta é a seguinte. Eu pediria para que você escolhesse um desses processos que eu vou circular aqui. Na verdade, não precisa nem circular. É só tirando soldagem a arco, porque é muito comum. Tirando soldagem a arco, todos os outros aqui, eu pediria para que vocês encontrassem, via internet, uma peça feita por qualquer um desses processos, e aí montasse um parágrafo, o nome da peça, onde que ela é aplicada, qual que é o processo, se é o atrito, explosão, indução, ultrassom, e alguma informação dos parâmetros de controle do processo usado na peça. Inclusive, essa atividade que eu estaria pedindo para vocês agora, você pode fazer ela agora, e se você terminar ela hoje, você já fez a atividade da semana. O que vocês acham? Por mim, eu aceito, professor. Ok, né? É assim que eu gostaria de conduzir as atividades, assim, coisas bastante objetivas, sem muita enrolação. Claro que tem que atender ao que for pedido, né? Você pode só repetir qual que é os pontos para abordar? Sim. Inclusive, eu vou escrever. Até eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pôr, quer ver onde? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se aparece o meu Unimestre aqui. Aqui eu tenho uma data 3/8. Eu já vou colocar o título da aula e eu já vou abrir aqui uma atividade com prazo de 7 dias. Mas se você terminar hoje, você já matou. Os pontos são... Voltar lá. Escolher um processo de solda qualquer, exceto arco elétrico, porque é o mais comum. Qualquer um dos outros que estão aqui, ó, soldagem a gás para baixo. Encontrar uma peça feita por um desses processos, e daí você põe o nome da peça, nome, aplicação e alguma informação dos parâmetros, assim, das regulagens feitas
no processo para fazer aquela peça. Você pode pôr tudo isso num Word, pode colar uma foto, digitar o teu parágrafo e transformar em PDF e fazer o upload na atividade. Com o teu nome, RA, turma. É só escolher um deles, professor. Só um deles. Isso. Escolhe um deles, laser, plasma, feixe de elétrons. Pegue um que você nunca ouviu falar. Você aproveita para aprender algo novo. Não pegue algo que você já conheça. Sugestão, né? Já pegue um que você vai aprender. Um diferente. O que vocês acham? Combinado, professor. Então, nós faríamos o seguinte, a gente interrompe a aula propriamente dita aqui. Eu já vou abrir o nosso fórum. Como eu comentei com vocês, né? Cadê? Para mim é aqui, ó. Em turma, do lado de conteúdo, turma. Eu já vou abrir mais um fórum que vale para a semana toda. Você pode estar agora, amanhã, depois da manhã, se colocando assim, se comunicando comigo sem nenhum problema. E eu já abro a atividade e coloco aqui. E a gente daí fecha a aula, propriamente dito, hoje dessa forma. Pode ser? Tudo bem, professor. Eu só queria saber como que você vai fazer o controle de presenças. Vai chamada agora na aula? Vocês vão pôr agora... Deixa eu abrir o meu chat aqui. Obrigado por me lembrar. Eu já ia passar batido. Vocês vão fazer um pix para mim. Quer dizer, pensei alto aqui. Não é fazer um pix. Vocês vão escrever boa noite aqui no bate-papo aqui. Fica gravado aqui. E assim eu vou alimentar o diário. Positivo, professor. Tinha alguém que estava na aula e saiu, será? Que daí eu não vou saber. A princípio eu vou alimentar por quem está colocando agora. Daqui a pouquinho aí, questão de 15, 20 minutinhos, já vai estar a descrição da atividade lá que eu falei aqui para vocês. E o link da gravação dessa aula, eu consigo pôr ele amanhã para vocês, lá no campus virtual. Beleza, pessoal? Tranquilo por enquanto? Tranquilo, professor. Beleza. Então, beleza. Tranquilo. Obrigado pela presença e participação. Uma boa semana para todos. Valeu, boa noite. Boa noite. Falou, professor.